Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais um BT Connection, comigo, Amadeu Maia, falando aqui direto de Nova York. E já já vai estar dividindo essa tela aqui para comentarmos as notícias de interesse dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, bem como no mundo também. E essa tela vai estar sendo dividida pelo jornalista Marcelo Malcher, que está lá na redação do Brazilian Times em Boston. E a gente vai bater aquele papo por uma hora, aquele papo bacana, de uma forma que você consegue entender o que está acontecendo, tanto na política americana, tanto na comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Marcelo já deve estar pintando por aí, daqui a pouquinho a gente já vai convidá-lo para que ele possa participar com a gente aqui, dividir essa tela. Ele apareceu aqui, só que está só assistindo, mas não apareceu o convite ainda. Enquanto isso, ó, você que está chegando aí no programa, vai compartilhando a nossa live, vai espalhando aí com as pessoas, porque o papo é super bacana, o papo sempre rende aqui bons debates, muita conversa bacana, e aí você vai interagindo, vai fazendo sua pergunta, vai participando também, beleza? São 8 horas e 17 minutos, horário da costa leste americana, e a gente vai aqui já com vocês aqui no BT Connection, né? Vamos ver aqui o Marcelo. Opa, adicioná-lo aqui na nossa live. Vamos dar boa noite. Alô, Gil Brits. Aí sim, estamos firmes e fortes. Aquele abraço para você. Fala, Marcelo, boa noite. Nós estamos ouvindo o áudio. Alô, Gil Brits. Peraí, fica aí. Tá me ouvindo? Vamos lá. Agora chegou. Ótimo. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite. Como é que estamos aí a região de Boston nesse momento? 36 graus, ou seja, quase 0 graus centígrados, Celsius, aliás. Aqui em Boston, Fahrenheit 36, gostoso, tempo, sem vento, sensação boa. E vocês aí em Nova York? Aqui, né, nesse momento aqui, só para falar exatamente quantos graus está, em português, no bom português, nós estamos com 3 graus, né? 3 graus Aham. Celsius. Celsius, mesmo daqui, 3 graus, 2 É, graus, 3 graus. com sensação, feelings like, sensação de -1. Aham. Depois daquela nevezinha, deu uma bandada na temperatura, né, Marcelo? Sim, deu. Normalmente, essa época, aquele lance de balança, esquenta um pouquinho, esfria um pouquinho, né? Até lá para janeiro, segunda semana de janeiro, que o frio vem e não solta mais até final de março, abril ali, final de março, início de abril. Aí não para mais, né? E obrigado a todos vocês que Então estão não nos assistindo estamos mais uma oficialmente no vez. inverno. Oficialmente nós estamos ainda no outono. No outono, exatamente. No dia 21 ou 22, né? Nós estaremos no inverno. Acho que é 21 ou Final- 22. Exatamente. Finalzinho aí, a gente vai estar aí. Então, ó, quem está chegando na live, dá aquela compartilhada, dá aquela espalhada aí para dar aquela força pra gente, tá entendendo? Para que as pessoas possam chegar aí. Quem não conhece, semana passada chegou muita gente aí que não conhecia, né, Marcelo? O programa, não é isso? Sim, legal. Muita gente nova, muita gente, muitos ouvintes, aliás, espectadores, trocando ideia, dando ideias, dando boas ideias. O importante é esse. É sempre um prazer ter os novos visitantes. A ideia é essa mesmo, é tentar compartilhar o máximo de notícias possíveis com a precaução, com a responsabilidade de serem verídicas, tá? Tentando ser o mais apartidário possível. Claro que as pessoas, todos nós temos as nossas convicções, mas tentando repassar
principalmente para a comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos, as notícias americanas e você aí com as notícias do Brasil, que tem coisa dessa rolando lá no Brasil, né? O Brasil, cada dia que passa com esse novo governo, essa nova gestão, tem informações muito alinhadas com os Estados Unidos, informações de lá para cá. Então, nesses últimos tempos aí, ou daqui para frente, vai ser bem, bem bacana fazer um comentário de lá e de cá, né? Um Amadeu? Não consegui, deu uma congelada aí, Marcelo. Amadeu? Alô, cadê o Marcelo? Eu estou te ouvindo perfeitamente, e você? Ok, vamos lá, então repete aí. De lá? Vamos dar uma compartilhada aí, a galera que tá chegando. Vamos dar aquela compartilhada. Seu Edilson já tá aí, já chegou o seu Edilson aí, já escrevendo. Estamos juntos, esperando as melhores notícias sobre política americana. Hoje o programa BT Connect. É isso, Edilson. Aquele abraço, seu Edilson. Obrigado aí pela audiência do nosso CEO aí. O que aconteceu aí de importante da comunidade brasileira esse final de semana, Marcelo? Teve uma festa chique aí, você tava chique numa festa aí. Que festa foi aquela que você tava lá, todo boa pinta? Todo boa pinta. Não, eu estava só trabalhando, né? Inclusive, uma das pessoas que participaram lá está aí nos assistindo. A minha amiga Gil, ela foi responsável pelo bar, né? Pela distribuição das bebidas lá. Ela é uma excelente, uma das melhores bartenders brasileiras que existe nos Estados Unidos. Ela está aí nos assistindo. Um beijo, Gil. Foi uma confraternização de Natal da companhia chamada Tower Home Loan. É uma companhia de mortgage. Quem não sabe, mortgage é quem financia a sua casa própria. Então, eles fazem todo ano, esse é o terceiro ano, eles fazem todos os anos um jantar de confraternização para agradecer aos seus associados, às companhias imobiliárias, aos advogados, a todos que participam desse processo da compra da sua casa. E aí nós tivemos o privilégio de participar, entendeu? Sim, estou com o ventilador ligado, vou desligar aqui, peraí. E nós tivemos o privilégio de participar mais uma vez deste evento. Pronto, já desliguei o ventilador, de repente melhora. Esse Marcelo Mãos é sacana mesmo. Eu mando uma mensagem inbox aqui para tudo ir ocorrendo nos bastidores. É porque ela apareceu aqui na minha frente aqui, ó. Aí eu falei, não vou perder. Mas foi no seu, foi na sua mensagem, caramba. Eu sei, mas como eu estou no mesmo lugar, né? Apareceu aqui, tudo bem. Mas não tem problema, com os nossos amigos que estão nos assistindo, vamos dividir todas as coisas boas e as ruins, né? Então, se o barulho do ventilador estava atrapalhando, aí todo mundo sabe, ó. Espera aí que eu vou tentar aqui consertar. O som está bom, mas a agora imagem tá limpo. Pode continuar. Aquela reatualização, eu acho que não deu aquele remendo da reatualização, né? Mas agora vamos para frente. Vamos para frente, que como diz o ditado, vamos para frente que atrás vem gente. Vamos dar um apanhado. Tá acontecendo muita festa de empresas, né? Inclusive teve a festa aí do advogado que patrocina um jornal aí, que é o Gardini, fez uma festa, né, de confraternização. Sim, os legal. americanos costumam fazer esse tipo de festa, Marcelo? Ou é mais de brasileiro? Esse negócio de festa de confraternização? Porque no Brasil tem muita. Inclusive no Brasil, é uma das épocas, quando eu estou lá, é uma das épocas que eu mais trabalho, entendeu? Não. Os americanos fazem. Todas as companhias, normalmente as grandes companhias, eles fazem essas festas de confraternização. Aí cada um decide, né? Ou entre funcionários, ou entre funcionários e clientes, ou entre funcionários e associados, como foi essa que nós produzimos esse final de semana, entendeu? Mas tem sim, tem. Grande maioria. Os Brazilian Times também tem, nós vamos ter a nossa.
Pena que você não vai estar aqui conosco, mas vamos ter a nossa semana que vem. Pois é, liga o FaceTime, né? Liga o Sim, eu ligo o FaceTime, né? FaceTime. É isso mesmo. A gente liga o FaceTime e você aparece. É isso aí, Marcelo. E final de ano fica meio que sem notícia, ou não? O governo não está aí, todo mundo está em festa, os holidays chegando, já tem muita gente, inclusive, viajando. No governo também é assim ou não? O pau está quebrando, as notícias estão acontecendo, as investigações estão continuando, o governo está fazendo as coisas que deve, que não deve. Como é que é essa situação nesse período de festa? Olha, o governo americano não para, né? Ele para só mesmo nas datas festivas, Natal e Ano Novo, mas ele praticamente tem o recess, mas janeiro já volta. Aliás, o governo americano nunca para. Eles dão um tempo, mas o governo continua, né? Tanto é que estão sempre preparados para qualquer eventualidade. O que está acontecendo aqui agora é a situação das investigações ah, do procurador especial, Robert Mueller, continua, vai para o segundo ano, né? Ele passou do primeiro ano e meio, já está indo para o segundo, para provar sobre o possível conluio entre os associados de campanha do então candidato Donald Trump e os russos, para que ele viesse a ser, com os hackers, né, que ele viesse a ajudar na campanha eleitoral de 2016. E cada dia que passa, o negócio está ficando mais feio para o lado do nosso presidente, Donald Trump. Falando em presidente, o George Bush já foi enterrado, Marcelo? Porque aqui demora, viu, gente? Aqui demora, não é igual no Brasil, não. Tem uma série de eventos, uma série de homenagens. Finalmente já foi sepultado o corpo do ex-presidente? Já foi na terça-feira, terça ou quarta, terça-feira. Aliás, minto. Não, terça-feira foi ontem, vai ser amanhã. Que a quarta-feira passada foi sepultado finalmente. Mas não, depende, né? Cada um depende. Por ele ser o presidente, então ele teve que ser velado no Capitólio. Tem toda uma parte formal do negócio. Normalmente demora 3 dias para a pessoa ser enterrada. Normalmente. É o velório, depois tem o funeral, depois tem o wake, né? Tá, bom, anyways. Mas ele demorou 5 dias por se tratar do presidente dos Estados Unidos, né? Mas o final foi lindo. Ele voltando para o Houston, ele saiu de Houston, o corpo saiu de Houston um dia, chegou a Washington. Washington ficou lá 2 dias. Aí depois foi para. Nossa, foi muito bonito. Não, coisa linda. O mais interessante é que ele voltou de Washington para Houston. Aliás, como é que esse cara tá fazendo papagaio? Ele voltou de Washington ele não sei, né? Ele voltou de De Washington. Washington para Houston via trem. E a última vez que o corpo do presidente voltou aliás, usou um trem, né, para ir a algum lugar, né? No caso, o corpo do presidente foi Roosevelt nos anos 60. Então foi bonita a cena, ele voltando de trem. Ele foi para a biblioteca dele lá no Texas, e as pessoas no meio da linha do trem saudando, batendo continência, coisa linda, muito bonito, muito bonito. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca vi, entendeu? E para se lembrar, como nós falamos semana passada, ele foi o presidente, considerado o último presidente republicano até então, republicano de verdade, né? Porque depois disso, o próprio filho dele não foi nem tanto republicano. Da queda da União Soviética, a história da queda do Muro de Berlim, das duas Alemanhas, da unificação. Então, o cara ele era um diplomata, ele era um cara que batia, ele conseguia, ele teve na guerra de 91 no Golfo porque não existia outra opção, né? Mas ele fazia de tudo para que não entrasse em problemas com os outros países, e foi um cara muito, muito legal, um cara muito moderado, muito legal, entendeu? Então, vamos ver quando vai ser o próximo. Como é que eram as investigações em relação ao conluio? Em que altura estão essas investigações?
Já vem se arrastando o quê? Desde o começo das eleições, né? Desde que o Donald Trump ganhou, que abriu o inquérito e vem se arrastando. Há uma expectativa de conclusão dessa investigação praticamente, você? Dizem que sim, dizem que já está no final a parte dos indícios, né, das indicações de crimes por Robert Mueller. Próximo mês, eles devem estar dando todos os indiciando todos que participaram, cada um na sua parte. Nesse final de semana teve coisa muito interessante. Por exemplo, Michael Cohen, que era o advogado, que é o cara principal, a testemunha principal dele, que ele era advogado do Donald Trump há 15, 20 anos, em todos os sentidos, pessoal na parte profissional, na parte de vendas, de compras de imóveis, tanto na pessoal, que foi ele, inclusive, o responsável em negociar aquele pagamento das atrizes pornográficas, né? Para que elas calassem. Então, candidato a presidente, porque se elas viessem a público e fizessem essas declarações, com certeza seria mais complicado para o Donald Trump ter o apoio dos republicanos moderados, né? Ele teria apoio dos radicais, talvez, como ele tem. Mas se existissem essas denúncias, certamente ele não teria o apoio da outra parte dos eleitores republicanos. Então, poderia vir um outro candidato a ser candidato, ou candidato a presidente dos Estados Unidos. Mas o Cohen foi o advogado que ajudou a ele a que fizesse tudo na surdina e pagassem essas duas pessoas para que elas ficassem caladas no momento que não podiam falar nada, entendeu? Então, mas até então, não se esqueça que em 2016 o então candidato foi perguntado sobre essas possibilidades e ele negou. E negar aqui na América é um problema sério. Era melhor que ele falasse que sim, mas ele não ia falar que sim porque ele teria problema com a esposa. Então, moral da história, na época ele negou, hoje foi descoberto que realmente existiu, ele negou até há pouco tempo. Bom, agora o advogado dele, Michael Cohen, está num problema Diz e que mentiu, né? diz que mentiu. E agora ele está também, ele está junto, ele arrolou o presidente. Inclusive, chamam no processo, chamam o presidente dos Estados Unidos como é que se diz, meu Deus? Tem um nome, meu Deus. Michael Cohen e o indiciado número 1, alguma coisa assim. Eles não falam o nome do presidente, mas com certeza é o presidente dos Estados Unidos e ele está num problema seríssimo. O segundo problema é que foram descobertos com Paul Manafort, também foi um gerente de campanha de Donald Trump. A confirmação, está preso, foi indiciado, já foi condenado. Provas que ele existiu conversas, existiu um conluio, sim, com agentes russos, mas não foi confirmada ainda a data, por isso que ainda não fechou o caixão, mas já está praticamente fechado a confirmação de um agente de campanha do presidente, do candidato até então, com os russos. E a terceira é que foi descoberto que, aí esse é um problema para os filhos do Trump, né, para o Donald e para a Ivanka, foi descoberto que existia em 2015 um projeto, chama de Projeto Rússia. Existia um projeto da construção de um prédio do Trump, lá na Rússia, lá em Moscou, e que eles agora a investigação do Miller está querendo associar isso ao conluio entre até então o candidato Donald Trump e a Rússia. Ou seja, a ideia seria mais ou menos por aí, pessoal. Ele não acreditava nem que ele iria ser, né,
Presidente dos Estados Unidos. Diferentemente no Brasil o presidente ele só pode ser investigado, só pode ser tomado alguma coisa se o STF decidir. Aqui também, Marcelo, ou as investigações elas ocorrem e depois ela vai para um Supremo. Como que funciona aqui? Qual o passo? Se ele realmente for Não. culpado? O filho não. O filho não tem foro privilegiado. O filho do Trump pode ser preso, inclusive, a qualquer momento aí, se for Ok. comprovado que está culpado mesmo, né? Ok. Primeiro passo é o seguinte: o Congresso que decide se ele vai ser impeachment ou não. Primeiro, a Casa de Representantes, maioria simples. Aí eles fazem o processo de impeachment. Vai para o Senado. Tem que ter 2/3 do Senado. Não se esqueça que o Senado americano ano que vem tem 53-47. Aumentou um pouco a margem. Ou seja, se tiverem 4 senadores republicanos que concordem com o impeachment do presidente, acabou. Então, ou seja, a casa, a maioria simples passa. No Senado precisa ter 2/3, tá, do Senado. 4 não, dá quanto? Peraí, 2/3 são 66. 66, é isso mesmo, 66 senadores. Você diz, espera aí, se eles têm 53, teriam que ter quantos mais? Sim, é difícil, mas não se esqueça que daqui a 2 anos, desses, quantos foram esse ano? 26, ou seja, são 100, 60, 2/3 do Senado vão se candidatar de novo à reeleição. Aí eles pensam, peraí, se tiverem provas concretas, né? Eu sei, o Richard Pereira falou assim, infelizmente o Senado é do Trump. Gostei, Richard, sim, mas você tem que entender, Richard, que Já que eles... você falou um comentário aí, o Zé Pereira, só para... Nós estamos ao vivo. Hoje é dia 10, estamos ao vivo, dia 10, E 8h39 da noite, são estamos ao vivo 8h40 da aqui. noite daqui. O Richard gostei. Infelizmente, o Senado é do Trump. Ele falou certíssimo. Sim, Richard. Boa noite, meu amigo Francisco Rodrigues. Sim, o Richard, mas aí que tá. Olha como é que funciona. O Senado, ok? O mandato do Senado é de 6 em 6 anos, não é de 4, ok? E neste ano, o Senado, 1/3 dele foi reposto. Ano que vem, na próxima eleição, mais 1/3 será reposto. Essa eleição agora que passou, a grande maioria foi de senadores, por coincidência, republicanos. Por isso que eles ficaram na maioria do Senado, estão na maioria do Senado. Ou seja, ano que vem, na próxima eleição, a maioria é republicana, dos 33, que vão ser reeleitos ou repostos. Então, a probabilidade, dependendo da situação como estiver, com a casa sendo democrata e o Donald Trump sendo indiciado, a probabilidade é que seja democrata, ou seja, as duas casas devem ser democratas na próxima eleição. Quiçá o presidente, né? Que a ideia é essa, né? Que o presidente também seja um democrata. Uhum. Aí é que está a ideia, Richard Pereira. O processo de impeachment deve começar ano que vem, porque a Casa de Representantes é que começa o processo. Ele pode até não passar pelo Senado, mas o Donald Trump sendo indiciado ano que vem, é o que eu li, inclusive, hoje, muito interessante. A partir do momento que o presidente dos Estados Unidos deixar de ser presidente, ele é um cidadão comum. Então, ele pode vir a ser, sim, indiciado após as eleições, quando ele vira um ex-presidente. Ou seja, tudo que ele pediu durante a campanha dele em 2016, que ele falava da Hillary Clinton falando lock her up, lock her up, lock her up, prendam ela, prendam ela, prendam ela, o feitiço pode virar contra o feiticeiro. E ele, depois de perder o cargo, que ele sendo indiciado agora, ele pode não perder o cargo durante. Mas ele sendo indiciado, só ele sendo indiciado, começando o processo de impeachment, o que acontece? Depois que ele deixar de ser presidente, que ele aí, no caso, perde a força, os eleitores republicanos, com certeza, não estou falando dos malucos, não, os 30%, estou falando dos moderados, não devem votar nele, devem ficar em casa, ou então, se votarem, votam no mais moderado democrata, e ele pode vir a ser, sim, indiciado após
o término do seu mandato, do seu primeiro, e pode vir a ser até ser preso, brother. É complicado, mas existe possibilidade enorme disso. E para provar um eventual impeachment, um eventual impeachment, bastaria dessa casa que está dominada agora pelos democratas aprovarem. Sim. Só O, os proce... votos, o só processo... só os votos democratas Só. abririam esse processo já? O processo de impeachment sai da Casa dos Representantes. Sim. 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 Sai da Casa dos Representantes. Agora, se ele vai para frente ou não, depende do Senado. Perfeitamente. Como a mídia americana está lidando com isso? Há essa possibilidade, Marcelo, já que você é um cara que acompanha diariamente a mídia americana, Olha, os canais até americanos. então... O que eles estão falando? Qual é a opinião dos analistas políticos, dos cientistas políticos aqui nos Estados Unidos? Até sexta-feira eles pensavam assim, olha, vem o novo governo, a partir de janeiro vem a nova casa, com a maioria democrata, eles vão né? Mas até então, os analistas diziam assim, olha, é bom que os democratas, é bom e ruim, mas porque muitos democratas que entraram agora no poder da casa entraram com a plataforma de governo deles, né, de cada um deles, que, olha, uns disseram assim, nós estamos indo para o Congresso para impeachment o presidente, nós estamos indo para o Congresso para nós conseguirmos melhorias na saúde, nós estamos indo para o Congresso para acertar a situação da imigração. Cada um com sua plataforma de governo no seu bairro, né, no seu distrito. Você está entendendo essa parte? Levando para Washington a demanda do distrito, né? Do distrito. No final são todos democratas, são todos republicanos, mas cada distrito tem o seu problema, né? Então a grande maioria, uma das propostas da grande maioria foi essa, de tirar o governo Trump da parada e ir atrás dele e botar ele no pau mesmo, impeachment. Que eu, pessoalmente, Marcelo, não concordo em termos de impeachment, porque você acaba machucando a nação inteira. Mas, se for comprovado existindo um crime de conluio, conluio não existe, conluio não é crime. O que existe o crime é de obstrução de justiça, de corrupção, de traição. Aí são crimes, né? Conluio é uma palavra que nunca vai existir um crime por isso, né? Então, o que acontece? Muitos desses representantes se comprometeram com os seus eleitores de irem para Washington para tirarem o presidente por meio do impeachment, entendeu? Então, aí que vem o lance que a gente está conversando agora. Eles vão continuar na promessa com os seus próprios eleitores, não eu, não, os deles. Vão ou não? E eu acredito que vão. É a mesma ideia da líder do Senado, a Nancy Pelosi. Muitos candidatos que foram votados, representantes agora, prometeram aos seus eleitores que não votariam na liderança da Nancy Pelosi, liderança democrata, na casa, entendeu? Que ela viesse a ser a líder da casa, né? E veja essa é a minha opinião. Eu não sou o Trump, mas pode apostar. Eu acho que esse cara ganha em 2020. Eu vi americanos. Olha só, Richard, tudo bem, opinião sua. Eu, pessoalmente, não acredito que ele ganhe. Sabe por que ele não ganha? Eu vou explicar o porquê. É Não matemático, que ele não tenha... é matemático. A política americana é pura matemática. Sabe por que eu acho que ele não ganha? Porque eu acho que vão existir outros candidatos republicanos que vão competir com ele, entendeu? Nas primárias, coisa que não acontece normalmente. Nos Estados Unidos, tanto... Oi? Eu estou falando aqui. Eu acabei de falar com o Richard, por exemplo, que o chefe aqui acabou... Atende pessoa online, estou respondendo, seu Dias. Por exemplo, Richard, ele é fogo. Richard, o Donald Trump tem eleitores, tem por volta de 22% a 25% dos eleitores republicanos, Richard. Tá? Se os democratas não tiverem um candidato forte à altura, ele ganha. Well, eu não acho, mas tudo bem. Com certeza vai ser difícil. Como é que se diz? Como é que eu posso falar para você? Olha, foi um lapso. Tá? Ele ganhou no colégio eleitoral, ele perdeu com 3 milhões de votos de diferença. E nesta última eleição foram 7% a mais de votos democratas no país.
Ah, mas ele ganhou ele conseguiu pegar 3 senadores. Sim, 3 senadores de estados já republicanos, que eram já para ter pegos. E são 3 estados que um deles, inclusive, tem 500 mil pessoas, entendeu? Que é aquilo que nós conversamos semana passada, Amadeu. O Norte Dakota tem 500 mil habitantes. South Dakota tem 300 mil. Os dois juntos são 800 mil. E os dois juntos têm direito a 4 senadores. 2 no Norte e 2 no Sul. Agora, o estado da Califórnia tem 24 milhões de pessoas. Olha a diferença. 24 milhões de pessoas. Sabe quantos senadores? 2. Então, quer dizer, 24 milhões de pessoas no estado de Califórnia com 2 senadores. E no Norte da Dakota, 2 senadores. E no Sul da Dakota, 2 senadores. Então, só esses 2 estados, que são republicanos, recebem 4 senadores e tem 800 mil pessoas. O estado da Califórnia, que tem 24 milhões de pessoas, tem 2 senadores, porque é assim que funciona. 50 estados, cada estado tem 2 senadores. Então, na hora da balança, não é justo, né? Que 2 estados, juntando, não dá nem 1 milhão de pessoas, tem 4 senadores, e um estado que tem 24 milhões de pessoas, terem 2 senadores. Viu a diferença? Então, por isso que ele ganhou, porque o colégio eleitoral ajuda, né, os republicanos. E lembrando que os democratas que estavam adormecidos, os democratas que estavam meio que afastados da política, estão voltando. A prova maior foi a conquista da Casa dos Representantes, com a diferença bem larga em relação a outras eleições. E isso daqui a 2 anos pode ser que amplie mais ainda também. A onda se estenda até mais um pouco, né? Sim. E ainda vai ter também um resultado, ainda vai ter um resultado também dessa investigação do conluio com a Rússia, né? Olha só, o próprio Richard, estou gostando do que ele está falando, 50% dos americanos brancos votam nele, mais ou menos, tá? Não é assim que funciona essa matemática, não. Primeiro de tudo, os brancos nos Estados Unidos, eleitores, não conta com criancinha, vovó que não vai cantar, não. Eleitores brancos, homens e mulheres, não é assim, não. Todos os americanos brancos amam esse cara. Não, está por fora, não. Não. Nós estamos em Boston. É um exagero falar isso. Não fala isso, não. Não generaliza, né? Não generaliza, não. E detalhe, os brancos eleitores no país, no momento são 37% dos eleitores, homens brancos e mulheres. Aí o resto é dividido entre negros, asiáticos, imigrantes e tal. Tá? Então os homens brancos são 37%, as mulheres são 20 e pouco, brancos. Eleitores, tá? Não estou falando de população, não. E não generalize, porque não é por aí, não. Não funciona desse jeito, não. O que eles são, sim. Eu não quero especificar a área. Vou o seguinte, a área rural, eu concordo contigo. Se quiser especificar a área rural dos Estados Unidos, até aqui em Massachusetts, tá? Nós temos área rural. Concordo contigo. 50% dos homens dos brancos são Donald Trump. No momento, eles não são Donald Trump, eles são republicanos, tá? E eles vão com o Partido Republicano e quem tiver o seu candidato, tá? Mas é o que aconteceu. Mas se esse candidato está fazendo besteira, desses 50%, você pode ter certeza que 60%, ou 65% ou 70%, ou se abstêm, não votam, porque aqui você sabe que o voto não é obrigatório, ou então, se votarem, votam num candidato moderado. Por isso que eu digo, o Donald Trump deve ter candidatos para pré-candidatos republicanos. E este que é o problema do Donald Trump. Entendeu? Eu acredito piamente que deva existir pelo menos 2 ou 3 candidatos a pré-candidatos. Pré-candidatos a candidatos republicanos. Aí vai dar um problema para ele. Então, se os candidatos republicanos chegarem tipo, olha, nós vamos tentar fazer o compromisso, vamos tentar moderar essa situação para não pôr, vamos voltar. Aí sim, tá aí, ó, o Wanderson, o nosso professor de forró, excelente, um dos melhores que eu já vi até hoje, está falando, conheço vários americanos brancos que não votam nele. Perfeito, votam nele.
Perfeito, o Anderson. Tem muitos. Entendeu? Aí que acontece? Tem que voltar. Lembra aquele papo de Make America Great Again, quando o presidente Trump falou que era plataforma? Esse Make America Great Again nunca, para mim, Marcelo, nunca pegou bem, porque a América é great, já era great. Se o cara fala assim, Make America Greater, é R no final, melhor do que era, nem again, é greater, não precisa dizer de novo, porque aí é uma redundância, não existe. Então vamos fazer a América melhor, até concordo. Agora, fazer a América grande de novo, grande como? Nós somos grandes. A América só pode ficar maior. Então, neste momento, por coincidência, esse papo que ele falou 2 anos atrás, vamos fazer a América de novo grande, funciona para qualquer candidato, tanto republicano quanto democrata. Entendeu? Porque a América não está grande, a América está fora de acordos. Como é que é? A América como Paris, você não sei se você querido Aragão Rio, mas não confunda parafunda, meu querido, ok? Aqui o sistema é outro. Ele está querendo falar em termos de socialismo e tal. Coitado. Make America, por exemplo... Não dá para comparar, só dar uma paradinha assim, os nossos telespectadores, principalmente os novos que estão chegando, para entender um pouco mais da política, não basta você só trocar o cara que está lá, não. Tem toda uma política, tem todas umas instituições funcionando por trás. Então, o rapaz aí dizendo que se a Hillary ganhasse, talvez estaria igual a Paris, eu tenho certeza que não. Porque as instituições americanas são muito mais fortes que o presidente que está sentado lá na cadeira dele na sala oval em Washington. E isso as pessoas precisam aprender mais, Marcelo, e que bom que a gente possa estar discutindo isso nesse momento, que o Richard ele falou um negócio engraçado, que muita gente acredita numa coisa que o Richard está acreditando, dizendo que esse negócio da Rússia aí é tudo balofa. Gente, está sendo investigado pelo FBI, está sendo investigado pela CIA. São as duas, não só por elas, tem mais outras. Não, aí, não. Essa, o erro acaba sendo as duas maiores. Meu querido, tá crescendo, Richard. Tu tava bom até agora, hein? Não muda não, hein, brother? Gostei de você, hein? A economia estava crescendo. Olha, se você vir, inclusive, a economia neste momento, da semana para cá, o aumentou hoje, tá? Ele está hoje com um déficit bem maior do que foi em época de Barack Obama, que reclamaram tanto que ele colocou 2 trilhões para a dívida interna. Não, como é que é? Cara, se investigar a Hillary, ela tá ferrada. Mas a Hillary perdeu. Meu amigo, já investigar. Não, esquece Hillary. Vou dar uma de Cid Gomes aqui, Marcelo. Vou dar uma de Cid Gomes, mas com todo respeito ao eu nosso acho, telespectador. é só uma brincadeira, A Hillary perdeu, babaca, igual o Lula tá preso, né? O Lula tá preso, não, babaca. O rapaz, eu gostei dele, ele tava certo. Isso aqui, eu ainda não sei de onde esse rapaz não, mas tudo bem, eu respeito a sua opinião. Vou dizer o seguinte, Richard, não vai nesse negocinho que vocês estão no Brasil ouvindo aí, não, que isso é papo, brother. Não existe Hillary, né? Não existe. As investigações já foram, refizeram 3 vezes, 4, acabou, não existe mais. Bye, tchau. A inclusive, uma das acusações, inclusive, Marcelo. Isso é papo, sabe de quê? Isso é papo, sabe de quê? De que não tem como explicar o que está acontecendo com o atual presidente, aí eles vão lá e falam de uma pessoa que tentou ser presidente. Vai, Hillary. Exatamente. Esse tipo de atitude, esse tipo de situação, é exatamente o que eles fazem. Tirar o foco. Eles querem tirar o foco. Sim. Quer tirar o foco, tá entendendo? Mas eu sou... Ele falando aí da Hillary. A Hillary foi acusada de usar e-mails particulares para resolver problemas do governo. E a Ivanka fez a mesma coisa. Há 2 semanas. Exatamente. A filha do Trump fez isso há 2 semanas. Quer ver mais um legal? A Rice tem, então, a ex-AG, né? A ex-Attorney General, ou seja, a procuradora da República no Barack Obama. Teve aquele bafafá todo que ela pegou um avião de carreira, que, falando números, olha só. Peraí, tá me chamando? Aí não. Aí tá falando de babaca, não. Aí tu já tá fora, brother. Olha só. O papo tá de boa, tá?
e você procura saber suas Não, informações e a partir do isso aí momento que foi você comigo. falou Não, peraí, besteira... Marcelo. Peraí. Não, Peraí. tá Isso fora. aí foi comigo, Olha eu só, fiz uma daqui a 2 alusão e minutos, falei que era uma Richard, foi um prazer te brincadeira e ia conhecer, fazer. mas você falou palavrão nesse papo, não. Olha só, Marcelo, não, você não tá entendendo. Aí isso aí foi. Peraí. Ele tá falando isso aí foi em relação a mim, que eu disse que ia imitar o Cid Gomes. Eu disse: olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui, imitando o Cid Gomes antes das eleições, que discutiu com alguns manifestantes, entendi. alguns Entendi, lá que ele falou, ele participantes do seria... PT. tá. Eu me E lembro lá, aí eu fiz uma Tá, brincadeira aqui agora, tá. no programa, ele está se referindo a mim. Que eu disse, a Hillary perdeu, babaca. É tipo assim, não, eu tô fazendo aqui uma brincadeira, tô fazendo um Tranquilo, deixa eu só trocadilho terminar, para deixa dizer eu que só a terminar. Hillary, Tá, não, se para dizer você... que a Hillary não tá na jogada. A Hillary não tá na Isso, jogada aqui. tá, então Entendeu? passa Hillary essa. perdeu, é Trump, a parada é Trump. Não, deixa eu só continuar aqui. Então, até então, a Procuradora-Geral da República, na época do Barack Obama, entrou no mesmo avião de que Bill Clinton durante as eleições. Você se lembra desse papo? Que aí deu problema, que descobriram que ela esteve lá e tinha investigação contra a Hillary dos e-mails, lembra? Aí deu aquele bafafá, só que ela entrou no mesmo voo comercial. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu hoje? Adivinha? O atual procurador da República, o Whitaker, saindo do Marine One, do helicóptero do presidente, com o genro do Trump e entrando no Air Force One, os dois viajando juntos. Ou seja, existem investigações contra o Jerry Kushner, o genro do Trump, e o atual secretário de Justiça americano, os dois juntos, pegando o avião, saindo do helicóptero do Marine One, que é do presidente, entrando no avião presidencial para irem para Israel. Porra, se fizeram aquela zona, porque a então secretária de Justiça, na época de Barack Obama, entrou no mesmo avião de carreira que o ex-presidente Bill Clinton estava, e fez aquele bafafá todo, que disseram que ele estava em conluio e tal. Por que não é mesmo são 2 pesos, 2 medidas? É exatamente o que eu estou falando para esse rapaz. Entendeu? Procure saber. É só ir na Google. Não, mas em relação ao Richard aí, eu antes de falar, Não, já tá tranquilo. eu Não, disse, eu já vou morreu. fazer aqui um trocadilho, eu vou fazer um trocadilho, eu ia escrever respondendo ele aqui no celular, mas eu vou falar aqui Obrigado, agora. Richard. Obrigado, Richard. Ele falou ali a respeito do programa. Obrigado. E eu você também. Obrigado. Richard, eu fiz um trocadilho em relação ao Lula, que as pessoas ficam, o Lula perdeu, Hillary perdeu. Olha só. Hillary não é foco agora. Olha só. Peraí, Marcelo, segura. Só para informar o seguinte, no momento, 6 entre chefes de gabinete 2, meu Deus do céu, auxiliar não, meu Deus, como é que eu falo? Conselheiro de Segurança Nacional 1 e 2 que trabalhavam com o Donald Trump de campanha, são 6 no total, foram indiciados criminalmente, 3 já estão na cadeia. 6. 14 deles estão sendo indiciados nesse momento. Aí você pensa assim, peraí, no Brasil funcionou aquele negócio lá com Dilma e Lula, não sei o quê, por que aqui na América não funciona? Você quer dizer que o sistema de justiça brasileiro é melhor que o da América? Então quer dizer que o nosso presidente aqui é o verdadeiro, está sendo, como ele fala, witch hunt. Ele está sendo coitadinho, mimimi. As pessoas estão, oh meu Deus, estão acabando com a Dona Maria. Estão me perseguindo. Aqui nos Estados Unidos, estão perseguindo o pobre coitado do presidente americano. Pessoal, nesse mato tem coelho, já está decidido. É dinheiro que tinha investido das companhias do presidente e agora está vindo à tona. Sabe qual foi o erro dele? Que quando ele foi candidato, ele não mostrou as suas taxas, né? Ele não mostrou o que ele tinha de propriedade. E aí acontece, ele simplesmente disse que estava no direito dele, estava mesmo, não é obrigado. O melhor para os Estados Unidos é o Trump, Jimmy Coelho. Bom, sua opinião, né? Se você mora aqui nos Estados Unidos e você acha que é o Trump, bom para você. Agora, se você mora no Brasil, sua opinião é essa, que você ouviu falar, eu aconselho a você a procurar saber melhor, Vladimir, sei lá o que coisa.
Morando aqui, ele tem a livre expressão dele. Se ele mora aqui, ele sente. Sim, Se para ele o que ele sim. está sentindo que o Trump é bom para ele, vamos Bom, respeitar, exatamente. Apesar estou respondendo apesar de ser difícil um imigrante, alguma coisa do Trump que o Trump faça ser boa para o imigrante, principalmente imigrantes recém-chegados, aquela coisa toda. Porque o Trump ele é bom para aquele americano que, como você disse, votou nele, que tem uma cabeça alinhada com as ideias dele, que às vezes é até um pouco misógina, racista, enfim. Marcelo, levar problemas que você tenha feito antes das eleições para dentro do governo, depois de você ter ganho, parece que não é só um privilégio do Donald Trump, não. Porque essa história da Rússia... Peraí, só um minutinho. Aragão Rio falou, vivo aqui há 20 anos, o país nunca esteve tão bem, o mínimo da esquerda não tem fim. Bom, eu tô aqui há quase 30, 29, Aragão, o país está uma bosta. Pronto, sua opinião contra a minha. Né? Você está 20, eu tô quase 30, 29. Eu tô achando que o país, no momento, está desunido. Pode estar bem em certas situações, beleza, mas é o que estava bem, que o governo Barack Obama, né, ele fez aqui, ó, subiu. E o presidente, a economia em si, por sinal, você sabe que está caindo, né? Se você realmente está aqui há 20 anos, você deve seguir os jornais, sabe que não está tão bem economicamente. E hoje teve o número do déficit, aumentou mais 1 trilhão o déficit interno, né? Então acho que você não tá, você deve saber, eu estou fazendo vista grossa. Eu estou aqui há 29, você tem 20? Eu tenho 29. E eu acho que o país não está bem porque está desunido. Sua opinião que está bem, a minha opinião que está horrível. Beleza? Valeu, Aragão Rio. Ah, você é do Rio? Eu também sou do Rio. Nasci no Grajaú, no Hospital Italiano. Pode falar. Se você tá 29, o Aragão tá 20, eu tô 5. Eu vou falar uma coisa dos meus 5 aqui também. Vou botar minha opinião. Eu tô achando que nesses 2 últimos anos, os Estados Unidos perdeu. Não tô querendo fazer uma crítica. Isso cada um tá dando a sua opinião. Ele perdeu o protagonismo. Ele perdeu o protagonismo, tá perdendo. Você tá entendendo? Mundial. Para tudo. É o líder então, não. Obrigado por você dar essa deixa. Então tá, o Aragão. Então quer dizer que você está me dizendo que virar as costas para os aliados que participaram de guerras ao lado desse país, porque sabe que esse país é formado por guerras, né? Você sabe, você está aqui há 20 anos, você deve saber. Você quer dizer, então, que virar as costas para os maiores aliados em guerras, não estou falando de Segunda Guerra Mundial, não. Estou falando de revolução, estou falando de guerra civil. Você está falando que isso, o país no momento está melhor do que antes, é isso? Virando as costas para a França? Procura saber a história dos Estados Unidos com França. Antes de você falar isso, deixa de ser protagonista. Acabar com a NATO, dizer que a NATO não serve, sair de Acordo de Paris, não ser líder no acordo que teria na Ásia. Brother, você está querendo me dizer que isso... Para, melhor. Se esse rapaz está 20 anos, então você quer dizer que então abraçar russo é ser melhor do que era antes? Porra, tu conheceu o Ronald Reagan? Você conheceu o próprio George Bush pai, que acabou de morrer? São republicanos. Que era republicano. Aqui não é um problema de republicano e democrata de direita, não. Esses caras que você está falando aí, o George Bush, o Ronald Reagan, eram presidentes para tudo. republicanos. Você está querendo me dizer que ser amigo de Síria... Você quer dizer que pelo amor de Deus, você está querendo dizer que o país está melhor do que era? Brother, acho que você está em outro país, você deve estar, sei lá. Ou então tu não entende nada de história, sorry. É mulher? Lilian Aragão? Ok, então Lilian, porque só tá Aragão Rio. Então, minha querida Lilian, então você tá por fora, você não tá sabendo o que você tá falando. Primeiro, desculpa ter chamado de Aragão. Desculpa, porque eu pensei que fosse um homem, mas continuo com a mesma convicção, você tá por fora. Sorry. Se disser pra mim que abraçar russo é o caminho certo pra América, brother, para quem é americano, para quem conhece de história, sorry. Quem deu as costas para o capitalismo foi a França? Não, a França não deu as costas para o capitalismo, não. O mundo é capitalista. Macron é de direita. Exato. Eu sei. O mundo é capitalista e tem que haver o socialismo, porque é o seguinte, ninguém vive sozinho, né? Ou você quer só simplesmente taxar os bilionários, como estamos no momento?
né? Essa conta já está chegando. Olha aí o déficit agora, porque não tem arrecadação, só tem arrecadação dos pobres, não tem arrecadação dos ricos. Tá aí, o déficit aumentou, mais 1 trilhão esse mês. Você está entendendo, ô Lilian? Procura saber um pouquinho aí, porque você está errada, entendeu? Não precisa dizer que sim, Inclusive que não, na concordo prática, com você. Marcelo, inclusive na prática aqui em Nova York, inclusive na prática, isso é fato, Tá isso é bom, fato, Simoneide, tá ótimo, meu coração, obrigado. Que Simoneide, cuidado isso com é o coração. fato, não vai morrer ninguém não, Beijo, Simoneide. canalha. Isso é fato comprovado aqui por mim, por estar todo dia nas ruas. O número de homeless aumentou cerca assim, de uns 50% a 60% em relação aos 2 últimos anos, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E o pessoal diz, mas está na rua porque quer. Mas não é isso. Eu estou dizendo, o número aumentou de homeless. O número de pessoas que não conseguem pagar um aluguel está aumentando. Então, esse negócio de diminuir a taxação dos ricos para que eles gerem emprego, eu acho que não está funcionando. Eu, na minha opinião, não está funcionando. E não só isso. As alianças que esse governo está fazendo são alianças contrárias a que a nossa Cristiane Paiva, filha do seu Deus, falou: o jornalista sofre mesmo do coração para poder ensinar pessoas, ensinar os burros, faz parte. Beijo, te amo, Cris. Então, o lance é o seguinte: as coligações estão contrárias aos ideais americanos, ô Lilian. Se você está aqui há 20 anos, você deveria saber, entendeu? Poxa, é comunismo. Pelo amor de Deus, quem é coligar, defender, como ele defende Duterte, defender do presidente lá da Indonésia, lá das contas, aquela porcaria, aquele país que mata o príncipe árabe que mandou assassinar o jornalista. MSB, Mohammed Salam bin, whatever the name. Eu defendi um cara que matou, esquartejou e moeu, jogou ácido. O mundo inteiro está contra essa atitude. E nosso presidente diz, não, peraí. Não, mas ele disse para mim que não fez isso. Cadê o líder mundial? Cadê o espelho do mundo? E você está me dizendo que isso está certo, que o nosso país está bom mesmo? Por favor, cara, na boa. Na boa, com todo respeito a você. E outra, hein? E você é mulher. Então, um cara que disse na campanha de governo dele, que foram apresentadas provas concretas, factuais, não é mentirinha, não. Um misógino como esse, um cara que maltrata, um cara que fala como mulher. A mulher dele é uma boneca de luxo dele. O cara trata mulheres como segunda classe. Se você é casada com um americano e de repente está indo pelo lado do seu irmão, marido, beleza, eu até entendo, tem várias brasileiras aí nesse lance, entendeu? São carinhas. Agora, se você não é, preste atenção, esse cara aí não quer saber, ele não gosta. Ele não compara a mulher no mesmo escalão de um homem. Não existe uma meritocracia, mulher e homem. Mulher é aqui embaixo, o homem está aqui em cima. Porra! E a gente está aqui defendendo vocês e vocês dizendo que não. Nós estamos... E não é uma questão, Marcelo, não é uma questão de democrata e republicano, porque a gente deu vários exemplos aqui de republicano. Pega fogo, cabaré. Deu exemplos aqui o próprio Ronald Reagan, o próprio George Bush pai. Enfim, é uma questão de administração atual que está abandonando o protagonismo e vai dar trabalho para o próximo presidente que assumir recuperar esse protagonismo, essa liderança mundial. Olha, eu não acredito. Engraçado, mais ou menos, não. Porque parece que o mundo está sabendo que tem um maluco no comando. Agora sabe. Então tá todo mundo esperando para que o próximo que vier... Tipo assim, vamos fazer uma vista grossa, foi café com leite. Sabe jogo de futebol? Sabe jogo de futebol? Tem aquele cara que é o café com leite? Você sabe o que é isso? No Rio a gente fala de café com leite. É o garoto que não sabe jogar bola, mas põe ele no time aí, porque é café com leite, coitadinho. Não joga bola, mas deixa ele jogar. Ele acha que o mundo seja tá republicano ou democrata. Democrata ou republicano. Qualquer um que vier é melhor do que está. Não é, sem dúvida. Eu não estou falando, pessoal, quem é republicano, quem torce pelo Partido Republicano, que eu já falei aqui milhares de vezes, eu também tenho certas coisas que eu concordo, tá? Beleza. Agora, este nosso presidente do momento, infelizmente, respeito ele como presidente. Ele é presidente do país onde eu moro há quase 30 anos. Meu presidente. Mas não significa que eu tenho que concordar com o que ele quer, né? Porque existe a situação e a oposição. Eu sou oposição nas coisas que ele faz.
né? Mas eu respeito ele como presidente, óbvio. Eu quero que o país vá pro buraco? Nunca. Agora, que eu quero que venha um outro presidente, seja ele republicano ou democrata, você pode ter certeza. Você não tenha dúvidas, porque esta pessoa não está representando o que é os ideais, ele não está representando o que é a América, o que a América é feita, de como a América é feita, das diversidades, do respeito, da liderança. Não está, brother. Se você está aqui há 20 anos e está falando isso, meu, sorry. Como é que é? O presidente Obama também, presidente, tinha 2 casos, não fez nada para os imigrantes. Vou repetir, Richard, se de repente não me conhece, já estamos aqui fazendo há 1 ano esse programa. Olha só, o presidente Obama, não sei quanto tempo você está aqui, o presidente Barack Obama, ele entrou em 2008, quando o país estava no buraco, numa recessão, a maior recessão depois da recessão dos anos 20, 30, né? No país, aqui, ó, no buraco. Alô, Lucas Mendes? Eu perdi minha casa, eu tive que devolver para o banco porque o valor dela estava upside down. O valor dela era maior do que eu devia quando eu comprei. Então ele veio, inclusive foi a plataforma de governo em 2006, 2007, para ele vir a ser presidente em 2008, era como o país estava no buraco. Ele veio para arrumar a economia e demorou 2 anos, que era isso a prioridade dele, arrumar a economia americana. Entendeu? Então não tinha mais nada, não tinha imigração, não tinha nada. A economia era o que ele tinha que ser resolvido, e resolveu. Se o país hoje está onde está, que vocês falam aí que a economia está assim, tá sim, mas olha lá o gráfico, como estava antes de 2008 e como está depois de 2008. Foi Não, só lembrando, Marcelo, só lembrando. Então esse negócio de que tinha as 2 casas, sim, tinha as 2 casas por 2 anos. Fazendo um adendo aí, a economia não é veneno, você toma agora e morre. Economia, ela vem se recuperando em cima de negociações. Ele pegou o carro andando bem, pegou a sorte do carro, do movimento andando agora bem. Agora tem que manter. Exatamente. Ele não pode deixar, porque senão o futuro vai ser, o próximo vai se lascar. Exatamente. Marcelo, então esse papo aí de dizer que Obama teve as 2 casas e não fez nada para o imigrante, não fez porque não tinha como. Não tinha como fazer mais nada, nem para o imigrante, nem para infraestrutura. Você sabe o que ele fez, Richard? Ele, dentro da economia, dentro de recuperar a economia, ele fez uma coisa mais importante, que foi conseguir a saúde universal para todo mundo, entendeu? Você diz assim, mas aí, coisa socialista, coisa de esquerda, porque você de repente mora, não sei onde você mora, de repente você mora num estado que tem o seu próprio free care, como eu moro aqui em Massachusetts. Eu não sei se você mora aqui nos Estados Unidos, mas se você procurar e saber, dos 50 estados, são só 20 que tem free care, os outros não têm, tem que pagar, ou seja, a pessoa morre à míngua, porque não tem o direito de tomar vacina de gripe, entendeu? E por causa do Obama, nesses 2 anos que ele foi presidente do país e tinha as 2 casas, ele conseguiu, com um grupo do Congresso enorme, inclusive, Robert Kennedy, falecido, maravilhoso, foi um dos que participou. Foi, também o próprio, esse que está aí, chato pra cacete, que é o cidadão da Carolina do Norte, fez um grupo, bom, moral da história, conseguiram passar esse que chama Obamacare, que vocês tanto, os republicanos falam tanto de Obamacare, não sabem nem o que é um Obamacare, mas o Obamacare se chama Affordable Care Act, tá? A ACA, Affordable Care Act. Vocês apelidaram de Obamacare, mas o nome se chama Affordable Care Act. Popularmente. Isso, uma das plataformas de governo do presidente, esse aí atual, o Donald Trump, era acabar com o Obamacare. Ou seja, acabar com o direito do pobre ter saúde, seguro de saúde. Bom, né, cara? Isso é bom demais, maravilha. Quer dizer que o pobre que é pobre não tem direito de estar vivo, morre tudo, né? Então tá aí, se você está falando uma coisa aí que o imigrante, ele tinha prioridades, e ele preocupou com o pobre, ele preocupou com as pessoas que precisavam de saúde e preocupou com a economia do país. Só procurar, cara, só Google, é tão fácil. Mas seja a mente aberta, não vê esse negócio de ir só para Breitbart.com, que eu gosto de ler, da moeda, ou então vá para Fox, que eu gosto de assistir, para também saber o que eles pensam. Não vai para só isso não. Marcelo, o Richard falou uma coisa aí que eu sempre contesto quando alguém fala o Obama deportou mais que qualquer outro. Você só pode fazer uma comparação do Obama com o Trump. Vamos pegar o Obama e Trump. Quando o Trump completar, o segundo mandato, fizer 8 anos, aí a gente vê quem deportou mais, quem
Tá entendendo? E a política do Obama era política de Que por deportar sinal. criminosos, que eu acho que tem É. que ser deportado mesmo. Criminoso. Não, e não Aqui só tem que isso, ter não. tolerância zero para criminoso. Entendeu? Eu vi uma reportagem com a Michelle Obama muito engraçado, que eles, por serem negros, eles, além deles terem que provar que eles eram pessoas eficientes, eles tinham que provar 2 vezes serem pessoas eficientes, por serem negros, entendeu? Então eles não tinham o direito de errar, entendeu? Tô lendo, Edilson. Então acontece. Então Ó, Edilson, acontece. você tá. Eu tô lendo. Vou dar um cara no seu Edilson. Edilson. Então, o que acontece? Ele é uma figura, adoro Edilson. Então, acontece. Eles tinham que manter né? Eles sempre. Bom, moral da história: se a lei dizia que as pessoas que passavam da fronteira, que invadissem a fronteira, teriam que passar todo o processo e serem deportados, eles faziam. Mas em 2010, para quem não se lembra, eles tentaram passar o DAPA e o DACA, e que no final os republicanos bloquearam, porque tinha uma maioria no Senado. Então, é muito fácil agora simplesmente chegar e jogar a culpa para quem passou. Joguem a culpa para quem está no momento, cara. Procurem saber quem está no momento. Está fazendo o que o Trump pelos imigrantes? Então vamos lá, já gosto de falar. O que o Donald Trump está fazendo pelos imigrantes? O quê? Separando filho de pai? Tá botando militares na fronteira, 15 mil militares, coisa que não acontece. Aliás, nunca aconteceu. Militares não, colocaram a Guarda Nacional. Militares nunca colocaram. Lá em 1700 porrada. Entendeu? Militares na fronteira, militares. E na ativa, não. Botavam Guarda Nacional, que são militares também, tá? Para ajudarem aos aduaneiros, né? Aos policiais. Senhor Edilson, a gente tá lendo as mensagens, senhor Edilson, mas se a gente lê, só for ler mensagem, vira um programa de ler mensagem. Então não é um programa de ler mensagem, é um programa de informar uma opinião, construir, arrematar e finalizar a opinião, senhor Edilson. Então, nós estamos lendo as matérias aí. Tô brigando com o meu diretor ao vivo aqui, viu, gente? O Marcelo tá lendo, mas a gente precisa formar. A gente precisa formar a opinião, arrematar e terminar o que foi dito. Porque senão fica só lá no programa de recado. O programa de recado é na concorrência. Ficar mandando alô, beijinho para as pessoas, vai mandar em outro site. Aqui a gente forma a opinião, o Marcelo constrói pela experiência dele como jornalista político americano e a gente remata aí. Viu, senhor Edilson? Um beijo no coração, hein? A gente tá lendo. Olha, agora só voltando aqui, que o programa já está estourado o horário, eu queria fazer um comparativo. As pessoas adoram comparar o Brasil com os Estados Unidos. Donald Trump trouxe... Se você me permite, só para terminar, Donald Trump está tão complicado que ele acabou dispensando o chefe de gabinete, que era um dos últimos adultos no grupo deles, para vocês que gostam do Donald Trump, né? Que era o General Kelly, tá? Ele disse que no final do ano ele vai sair. E por quê? Porque eles já nem se falavam mais, né? Eles já nem se falavam, tá? Muito... Imagina, o seu chefe de gabinete... O chefe de gabinete do presidente não falava com o presidente. Então, ele já anunciou que o General Kelly está indo embora. Beleza. E disse que quem viria para o lugar dele seria o Rick Ayers, Marcelo, tem uma que é o chefe de aí. Gabinete, ouça, que é o chefe de gabinete do vice-presidente. Em relação a isso aí, tem uma fofoca que parece que eles nem se falam mais, os corredores, parece que não trocam mais nem ideia, os dois. Não, já não trocam ideia há muito tempo, já não trocam há muito tempo, né? O chefe de gabinete com ele há muito tempo. Como é que o cara, chefe de gabinete, não fala com o presidente? Com o dono do gabinete, né? Tá, mas aí ele vai sair no final do ano, o Donald Trump anunciou que ele vai sair na sexta-feira. E anunciou que ele seria replace, teria uma pessoa no lugar dele, né? Que é o Rick Ayers. Para quem não conhece, o Rick Ayers, ele é o chefe de gabinete, a mesma função, do vice-presidente Mike Pence. Sabe o que aconteceu? Hoje de manhã, o Mike Ayers, o Rick Ayers, mandou um tweet e falou: muito obrigado, senhor presidente, tal, mas não vou aceitar, não. Eu estou saindo, não só não vou aceitar, como vou sair da administração Donald Trump. Não serei o chefe do gabinete do vice a partir daqui a 2 meses. Marcelo, tá todo mundo pulando fora. Quem vai gostar disso é aquela aprendiz que ganhou, né? Ganhou que ganhou e foi botada para fora
pelo... Eu vi hoje uma entrevista com ela, a eu acho Amarosa, que ela Amarosa. A Amarosa tá Ela passando por defendeu, todos, né? ela defendeu, inclusive, hoje um pouco o cara que ela não gosta, né, que é o General Kelly, foi ele que botou lá para fora. Ela defendeu, ela falou assim: olha, o problema dele é que eu acho que ficou difícil ele conseguir entender o Donald Trump, porque o Donald Trump é difícil de ser entendido. Sem contar que o ex-secretário de Estado, tão amiguinho dele, o Tillerson, nesse final de semana também foi numa entrevista, tá lá. Pessoal, só Google, tá? Porra, não sou eu, não. Tô inventando troço, não. E acabou falando tudo sobre o Donald Trump, que ele é um cara que não atende as pessoas, que ele pediu para que ele fizesse coisas que ele achava que era contra a lei, ele foi obrigado a dizer: olha, se o senhor fizer isso, senhor presidente, isso não está dentro da lei. E foi um dos motivos que ele foi, inclusive, exonerado, entendeu? Então, quer dizer... É o governo mais desonerado que eu já vi. Desonerou, É. igual o bolo quando desonera, né? Então Todo é dia isso. Para as desonerado, pessoas né? que quiserem, é só procurar. Não sou eu, não. A minha opinião é irrelevante. Eu estou falando, são fatos, entendeu? Não, claro que é relevante, claro que é relevante. Ó, Marcelo, só para o programa tá terminando, mas eu queria fazer uma pergunta, mas os ânimos esquentaram aqui. Só é disso, nós estamos respondendo as pessoas. Tenha calma, tenha calma. Tome um aí só para acalmar aí, relaxa aí, toma uma águazinha aí. Você vê seu pai... O próximo programa aí, vai sair do estúdio da VGTV em parceria com a estúdio... Ih, João Viana aí. Isso é contigo, João aí. Aquele abraço, João Viana. Já botou ao vivo aí, João. Já botou Nossa ao vivo. Senhora, tô vendo. Marcelo, esse problema de você levar um problema para dentro de um governo aconteceu aqui nos Estados Unidos, como a gente falou nesse programa em relação ao Trump, que ele tem um suposto conluio. A gente fala suposto agora porque está sendo investigado e no final o FBI, CIA vai provar isso aí. E diz até porque ele tem negócios de hotéis na Rússia e tal. Esse problema, o Brasil, o novo governo do Brasil admira tanto Donald Trump que parece que até as ideias dos problemas levam, né? O que aconteceria, Marcelo Machado? É uma pergunta, opinião, você não venha pular fora da pergunta. Eu quero saber de você, você vai dar sua opinião, as pessoas estão entendendo aqui. Um abraço, Richard Pereira. Abraço, Richard. Não deixa de assistir, não, que a gente gosta do controverso. Sim, bem-vindos. Nós gostamos disso, é do debate. Você taca suas ideias, que a gente taca... Bem-vindo. Bem-vindo ele, a menina lá, Aragão também, bem-vindo. A Lília Aragão, Lília. Né? Que a gente pensava que era um homem, né? A gente pensava que era um homem. Peraí, né? O nome da filha do Renato não é Lilian? É do Renato Aragão? Do Renato Aragão não é Lilian? É a Lília. Não, Lília é a esposa. Lília é a esposa do Renato Aragão. A esposa do Renato Aragão. Tá. Fala. É. Marcelo, o que aconteceria nos Estados Unidos se em uma situação hipotética, de uma hora para outra, aparecesse uma investigação aí da Federal Reserve, sei lá, um suposto pagamento para Melania Trump no valor de $24 mil do motorista do Trump. E o Trump chegasse na televisão e dissesse: esse dinheiro aí que o motorista meu pagou para Melania, na verdade foi um dinheiro que eu emprestei para ele. E, na verdade não é só 24 não, eu emprestei 40 mil. Mas esse motorista tem 1,5 milhão na conta. O que aconteceria, Marcelo Malcho? Isso na política americana. Na política brasileira, a gente sabe que acontece tudo. O que acontece? Eu acho que a polícia americana não chegou nesse nível ainda, né? Mas o que aconteceria numa situação altamente hipotética, Marcelo? Tu quer me botar na situação, né, brother? Tu quer, né? O que aconteceria? Eu não sei. Eu não sei o grau de... Olha, você sabe que eu não entro na política brasileira, né? Mas... Não, eu não falei política brasileira, eu falei uma situação... Tá. Olha, nesse caso aí eu vou dizer o seguinte: 24 mil para a mulher do Donald Trump não paga nem a bolsa Louis Vuitton dela, né? Então, não é possível que ela precisaria de $24 mil. E o que aconteceria? Quem seriam presos? Seria um problema seríssimo. A justiça americana gostaria de saber por que esse dinheiro foi parar no bolso dela, seja quanto fosse. É isso aí. Gente, olha, claro que é uma brincadeira pra gente finalizar nosso programa. Tu gosta de botar tem hora, hein, brother? Tá certo. Mas você tá certo. Você querendo fazer um comparativo, nos Estados Unidos, se acontecesse uma coisa assim, com certeza teria um problema seríssimo. Seríssimo. Não importa o valor.
entendeu? É o movimento, né? A entrada de... Isso seria tipo um caixa 2, né? Mais ou menos. Porque não teria como, não teria porquê da Melânia precisar de dinheiro, né? Esse dinheiro, com certeza, deveria ser usado para outras coisas, outros fins. E aí o nosso Brasil já começa com Deus no comando. Hoje foi diplomado o Bolsonaro, seu vice, e já começa sendo investigado. E eu acredito que o Brasil está mudando realmente. Já começa sendo investigado e a gente vai cobrar. E eu não quero só cobrar, muita gente que acompanha minhas redes sociais sabe que eu sou um cara antagonista ao Bolsonaro e vou continuar sendo. Mas eu não quero que essa cobrança seja só dos antagonistas. Eu quero que essa cobrança seja também daquelas pessoas que votaram em busca da honestidade, em busca da anticorrupção. Não defende, não defende. Busca a corrupção. Se errou, vai ter que pagar, seja filho de Bolsonaro, seja filho de Trump, seja filho de quem for. Eles são políticos e eles trabalham pra gente, eles são nossos funcionários. Não é isso, Marcelo? O presidente, o vice, qualquer um, governador, são todos funcionários públicos. Eles trabalham para o contribuinte. Então, indiretamente, são funcionários, sim, de qualquer um que contribui com as suas taxas. Então, eles são funcionários, sim. E devem satisfação, principalmente aos que votaram. E devem satisfação a todos, mas principalmente aos que votaram nele, confiaram nele ou nela, né? Então, sim. Agora, sim. Então, aqui na América, é por isso que o Donald Trump está nessa situação. Porque existe uma promessa e ele tem que cumprir. Só que o problema é que o Donald Trump fez uma promessa, ele fez promessas erradas, tá? Lembra da promessa tipo, olha, eu sou tão cara que se eu der um tiro no meio da Quinta Avenida e matar alguém, ninguém me prende. Olha o tipo de promessa dele. E ele está provando que é verdade. Se ele matar alguém, metaforicamente falando, o que ele fizer não vai fazer diferente, porque ele é o cara e ninguém vai tirar. Cuidado, que a justiça americana é diferente. A justiça americana não tarda e não falha. Ela vem e quando é para ir, meu amigo, não quero saber. Até por se vocês procurarem saber na internet o que significa um charuto. Um charuto. Procura saber foi assim, Bill Clinton cigar, que é charuto. Vocês vão entender, porque por pouco o presidente da República não foi deposto por causa de um charuto. Procura saber aí. Aqui na América não tem brincadeira não, brother. Aqui na América o negocinho põe no pau mesmo, seja o que você for. O programa está estourado, gente. Mas eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo. A última pergunta para finalizar aqui. Marcelo, eu acho Valeu, que o Lucas. O Lucas Mendes, obrigado, André. Nosso telespectador assíduo aí. Marcelo, o Brasil anda numa fase tão ruim que até no período que ele podia se alinhar e com os Estados Unidos, ele está fazendo isso na pior hora, porque Bolsonaro se agarrar com Trump num momento como esse não é bom e a gente não vai comentar mais sobre isso, porque nós vamos aguardar. Não. A gente vai aguardar cenas do próximo. Mas finaliza aí esse meu raciocínio. Não, olha, mentira. Olha, é o seguinte, realmente se coligar o Donald Trump nesse momento não é uma boa, só essa é a minha opinião. Não é legal. Não com o Partido Republicano, não com a América. Com a América é excelente. Agora, não. Olha, coligar com a América é 100%. País coligar com a América está no caminho certo. País coligar com tanto republicano que seja no momento... No negociações com o país, com a instituição dos Estados Unidos é uma coisa. Isso. No caso, o partido que está no momento no poder republicano, coligar com eles, perfeito. Coligar, se for democrata, perfeito. A coligar com Donald Trump, neste momento, eu não aconselho, não. Só deixar aqui um adendo. O nosso querido Marcelo, peraí. E nem Bebê Chorão vinha usar boné de Trump 2020, né? Bebê Chorão foi a Joyce Hausman que... Foi a Joyce Hausman que falou, não sou eu que falei. É a Joyce que chamou de Bebê Chorão. Aí cada um tem sua opinião. Se vai torcer para um ou para outro, eu aconselho a não coligar. O Richard falou aqui, não tirar o Clinton, que teve um caso com a empregada. Primeiro, Richard, meu camarada, ela não era empregada, ela era estagiária, ela não recebia, ela era voluntária. Tá? Mônica Lewinsky. E segundo, sim, ele foi impeached. Ele teve todo o processo, passou pela Câmara com maioria simples, passou pelo Senado com 2/3 e seria deposto.
Só que aí ele chegou publicamente e disse, mas sabe qual foi o crime dele? O crime dele não foi esse, não. O crime dele eram umas terras que ele tinha de Whitewater, que existia procura saber aí, põe aí, Whitewater. Água branca, Whitewater. Procura saber o que foi Whitewater. Foi por isso que ele foi processado pelo impeachment. Mas aí não acharam nada e acharam esse lance dessa estagiária, Mônica Lewinsky. Então eles mudaram o processo de impeachment, porque ele mentiu. Perguntaram para ele se ele tinha caso com essa menina e ele disse que não. Mentir na justiça americana é crime. Mentir para o FBI é crime. Para a Justiça Federal é crime. Por isso que ele tentaram impeachment do presidente. E aí ele teve que fazer o meia-culpa. Eu estava aqui na América, eu morava aqui, ele foi em cadeia nacional e disse, olha, desculpe pelo qualquer coisa. Não falou o que fez, mas disse, qualquer coisa que eu tenha como dizer, eu assumo as suas responsabilidades. Aí foi esse o acordo que ele teve com, inclusive, o procurador-geral era o Starr, Kenneth Starr, procura aí, Google, Kenneth Starr, que ele é o procurador-geral, na época especial, que foi que processou. E eles entraram num acordo, desde que o presidente fosse em público, dizer que, sim, ele teve esse caso com essa estagiária, mas o processo não foi da estagiária, não. O processo foi das terras de Whitewater. Procura saber aí, que eu acho que você está confundindo um pouquinho, tá? Mas foi com uma estagiária. Tá bom? Programa estourado. Obrigado a todos Valeu. vocês. Obrigado a todos. Respondemos. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Como o senhor Edilson pediu para a gente responder, mas a gente responde dentro de um contexto, não pode só ficar mandando recado. Eu acho que as pessoas entenderam isso. Obrigado a todos vocês que participaram. Em breve o programa vai estar entrando aí numa parceria. O senhor Edilson, que é o CEO, já anunciou. Em breve uma parceria. Obrigado, senhor Edilson. Obrigado, João. E Broadcast Associates. Marcelo Maus, fazer igual aqui o Bolsonaro. Já que eu estou falando do Bolsonaro, vou encerrar igual o Bolsonaro aqui, Marcelo. Mais um BT Connection para conta. Marcelo Malcher, direto do Brazilian Times de Boston, desconectando a nossa conexão do BT Connection. Uma boa noite para todos vocês que nos assistiram. Agradecido. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Eliane. Valeu. Obrigado, Eliane. Aquele abraço. Lucas Mendes, aquele abraço. Boa noite. Lucas, aquele abraço. Cris, um beijo. Tchau, tchau.